turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e o assunto de hoje é ligações intramoleculares, ou seja, aquelas ligações dentro da molécula. Nós vamos começar a falar das ligações iônicas. E antes de começarmos a falar das ligações iônicas, vamos voltar àquela tabela periódica que nós dividimos os elementos químicos em metais e não metais. E o hidrogênio, lembrando, está em cima do grupo 1A, mas ele não pertence aos metais alcalinos. O hidrogênio é um não metal. E os gases nobres, que eles não serão do nosso interesse hoje. Nesta tabela, nós também colocamos aqui uma extensão, só com alguns lembretes. Nós fizemos isso na última aula. Aqui eu só coloquei mais bonitinho, mais organizadinho. Então, nós temos aqui, nessa primeira linha da extensão, a camada de valência das famílias. Na segunda linha, nós colocamos o número de elétrons presente nessa camada de valência. Na terceira, nós já colocamos a formação de íons, lembrando que a formação de íons, em geral, obedece à regra do octeto, ou seja, aquela regra em que os átomos querem ficar com 8 elétrons na última camada. Então, para isso, ou eles perdem elétrons da última camada, ou eles ganham elétrons na última camada. Depende do que está mais próximo do 8. Aí vocês vão perguntar, ué, mas perder elétrons vai me deixar mais próximo do 8 se eu tenho 2? Sim, porque aí se ele perde os 2 elétrons da última camada, a última camada dele passa a ser a camada anterior. Então, ele fica mais próximo do 8. Então, quando se perde, todo aquele que tem menos de 4 elétrons na última camada, a vantagem é perder os elétrons. Como os elétrons são negativos, eles acabam ficando com saldo positivo. Os que têm mais do que 4, para eles a vantagem é ganhar elétrons. Mais uma vez, elétrons têm carga negativa. Então, eles ficam com saldo negativo. O 4 eu coloquei mais ou menos 4, porque quem tem 4 elétrons, tanto faz ganhar ou perder. Então, ficaria com mais ou menos 4. Mas aqui vocês vão observar que tem uma particularidade. No grupo 3A eu coloquei mais ou menos 3. Eu coloquei mais ou menos 3 porque aqui no grupo 3A nós temos o boro, que é um não metal. E os não metais, eles recebem elétrons, eles não perdem elétrons. Então, se ele receber elétrons, ele vai ficar com a carga negativa. Oposto a ele, nós temos o alumínio, que é um metal. E o metal, ele perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele fica com a carga positiva. Por isso que eu coloquei mais ou menos 3. Então, é mais 3 para todos os metais e menos 3 para o boro, que é um não metal. Esta quarta linha aqui que eu deixei, nós vamos falar daqui a pouco. Nós não tínhamos feito ela na aula anterior. Esta foi a tabela que nós fizemos na aula anterior. Eu só arrumei para poder dividi-la em metal e não metal, que nós precisamos dessa divisão para a aula de hoje. E aí depois eu falo dessa quarta linha aqui que eu ainda não falei. Então vamos começar. O que nós temos que saber sobre as ligações iônicas? Primeiro, essas ligações, elas ocorrem sempre entre um metal com um ametal. Ela sempre vai ocorrer entre um metal e um ametal. E nessas ligações ocorre então
a doação de elétrons. Bom, na doação, quando você doa alguma coisa, você depois não pede de volta. Se você doou, você deu. É o velho ditado, deu tá dado. Nesse caso, o que acontece? Vamos lá, nós vamos trabalhar com várias folhas agora, tá certo? Só para facilitar o nosso entendimento. Então vamos começar aqui desenhando ou simulando um desenho de um sódio. Essa aqui é uma molécula de sódio, um átomo de sódio. O sódio, se nós formos olhar na tabela periódica, está no grupo 1A. Se ele está no grupo 1A, ele tem um elétron na última camada. Está aqui o elétron deste sódio. Toda vez que o sódio encontra com um cloro, aqui então eu tenho o cloro. O cloro, ele pertence ao grupo 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acontece que, se o sódio perder este elétron, a última camada dele deixa de ser essa daqui e passa a ser a camada anterior, que tem 8 elétrons. O cloro, por sua vez, perder 7 elétrons é complicado, então ele quer ganhar um para completar esse espaço vazio. Então, quando eles se encontram, o sódio simplesmente doa um elétron para o cloro. Ao fazer isso, esse sódio não quer de volta esse elétron. E o cloro também não quer devolver. Então, o sódio adquire uma carga positiva, nós já falamos que isso já vai formar um íon Na+1, e o cloro vai formar o íon Na-1. Aí você vai se perguntar, né? Mas se eles estão juntos, por que ele vai formar íon? Na verdade, juntos, eles não formam íon, porque eu vou ter um átomo de Na com um átomo de Cl. Então, para eles, basta ter um átomo de Na para cada átomo de Cl. Juntos, eles vão formar uma molécula, e essa molécula é o cloreto de sódio. Só que, se eles se separarem, isso ocorre, por exemplo, em soluções aquosas, quando você acrescenta água, eles vão se separar e formar íons. Ao se separar, o cloro não devolve o elétron do sódio. Então, sim, aí sim eles vão formar os íons. Se eu fizer esse mesmo processo com outro átomo, agora eu vou usar o cálcio. E o cálcio pertence ao grupo 2A, então ele tem 2 elétrons na última camada. E como não metal, eu vou pegar o oxigênio, então, ele tem 6 elétrons na última camada. O cálcio, então, quer perder 2 elétrons e o oxigênio quer ganhar 2. Então, simplesmente o cálcio doa os 2 elétrons para o oxigênio. Nesse caso, eu resolvi o problema do cálcio e resolvi o problema do oxigênio. Então, para eles, basta. Eles ficam juntinhos. Agora, se eu juntar, se eu pegar agora o sódio, que tem um elétron na última camada,
e juntar com o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada. O sódio quer perder um elétron, então ele doa esse elétron para o oxigênio. Resolvi o problema do sódio. O problema é que o oxigênio ele quer ganhar 2 elétrons e não 1. Mas o sódio só tem um elétron para doar. Dessa forma, esse oxigênio vai buscar um outro átomo de sódio que tenha também um elétron disponível para doar para ele. Neste caso, então, eu precisei de 2 átomos de sódio para completar um átomo de oxigênio. Então, a minha molécula ficou 2 átomos de sódio e apenas um átomo de oxigênio. E isto aqui é a minha fórmula molecular. Eu vou então preencher uma terceira folha. Nós vamos tratar hoje das ligações intramoleculares, mas vamos falar também dos tipos de fórmulas que nós podemos ter em química. Então, a fórmula molecular, ela apresenta quais elementos químicos estão presentes naquela estrutura, naquela molécula, e a quantidade de átomos presentes. A quantidade de átomos aparece aqui, subscrito, e nós chamamos de índice. Então, por exemplo, aqui no cloreto de sódio estão presentes o sódio e o cloro. Então, eu vou colocar o sódio e o cloro. Aí vocês podem me perguntar, mas em qualquer ordem? Não, não é em qualquer ordem. Quanto mais elétron negativo, mais à direita fica o elemento químico. Vamos relembrar então a nossa aula. A eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, se você pensar bem, vai ser quase a ordem que está na tabela, já que eu tenho o sódio aqui à esquerda e o cloro à direita. Se fosse o magnésio e enxofre, ou o magnésio fósforo, ou o magnésio próprio cloro, o cloro é mais eletronegativo que o magnésio. Então, seria Mg e o Cl depois. Tá certo? Como eu só utilizei um átomo do sódio e um átomo do cloro, minha fórmula molecular vai ficar NaCl. Nós nunca colocamos o índice 1. Para o óxido de cálcio, a mesma coisa. Nós utilizamos um cálcio e um oxigênio. Lembrando da eletronegatividade, cálcio é menos eletronegativo do que o oxigênio. Então, eu vou escrever o cálcio primeiro e o oxigênio depois. Eu usei um de cada um, não coloco índice. Já para o óxido de sódio, eu utilizei 2 átomos do sódio. Então, eu preciso acrescentar o índice 2 ao sódio e somente um oxigênio. Agora, como é que vocês podem montar essas fórmulas sem ter que fazer este desenho? Vamos lá, então é muito simples. Eu vou pegar aqui alguns cátions
e alguns ânions. Nós já pegamos o Na mais 1 e o Ca mais 2. Vou pegar o Al mais 3 e o Pb mais 4. Para o grupo dos ânions, nós já temos o Cl menos 1. Deixa eu colocar aqui o Na mais 1 também. Então, nós temos o Cl menos 1, o oxigênio menos 2. Vou pegar o nitrogênio menos 3. E eu não vou pegar nenhum menos 4, tá bom? Tá de bom tamanho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou então agora começar a cruzar para montar então a minha estrutura. Toda vez que eu tiver uma linha ligando reto, não se esqueçam, aqui nós temos os monovalentes. Por que monovalente? Porque ele só tem um, seja positivo ou negativo, ele só tem um. Quando tem carga 2, seja positivo ou negativo, é o divalente. Carga 3, trivalente. E carga 4, tetravalente. Toda vez que essa ligação for reta, nós vamos simplesmente montar as moléculas escrevendo os elementos químicos presentes. Então, nós temos Na com Cl, CaO, AlN e Pb. Aqui eu vou pegar um composto, tá? P2O7, que é tetravalente. Então, Pb, P2O7, que é um ânion composto. Então, eu vou simplesmente escrever tal qual está ali, tá? Lembrando, ânion é tudo aquilo que está escrito tirando a carga. Se eu tiro a carga, o que sobra é o ânion. Para o cátion a mesma coisa, eu tiro a carga, o que sobra é o cátion. É que eu peguei aqui vários cátions simples e aqui eu peguei um ânion composto. Perfeito. Agora, e se eu, ao invés de ligar reto de mesma valência, eu começar a ligar cruzado de valências diferentes? Então, por exemplo, se eu fizer com a valência 1, um deles for monovalente e os demais não. Isso vale tanto para ânions quanto para cátions, tá? Quando um deles é monovalente, na hora de juntar, então eu tenho aqui um monovalente, vou juntar com um divalente. Aquele que é monovalente vai receber como índice o número da valência do outro. Então, como o monovalente é o sódio, ele vai ganhar um 2 como índice, porque o oxigênio é divalente. Se eu juntá-lo com o nitrogênio é trivalente, então ele vai receber o 3. O monovalente é quem recebe. Mesma coisa se eu fizer com P2O7. Então, Na, P2O7. Então, como ele é tetravalente, eu vou colocar aqui o 4. O mesmo aconteceria se fosse com cloro vindo para cá para baixo, tá? Então, eu vou fazer só umzinho para a gente ver como ficaria. Então, se eu fizesse Ca com o cloro, como o monovalente é o cloro, ele que ganharia a valência do outro.
Observem que eu não trouxe para baixo a carga, só o número, tá? Agora, se eu cruzar com dois números que não são múltiplos, ou seja, ou cruzar 2 com 3 ou 3 com 4, ou se eu juntar 2 com 3 seja cátion com ânion, ânion com cátion, tanto faz. Na hora de montar, então eu tenho Ca com o N ou o Al com o O. Então eu tenho um divalente com um trivalente. Eu vou inverter os dois. Então aqui é 2, esse 2 vai para baixo do N, eu vou cruzar. E no N é 3, eu vou colocar o 3 para o Ca. Aqui é a mesma coisa, o Al é 3, esse 3 vai para baixo do oxigênio. E o oxigênio é 2, então o 2 vem para baixo do alumínio. Eu vou inverter as cargas. Por último, quando esses números são múltiplos, por exemplo, di com tetravalente, então se eu tiver divalente com tetravalente, então ó, aqui eles são mesma valência, aqui um monovalente, aqui um divalente com um trivalente e aqui um divalente com um tetravalente. O que vai acontecer? Então, se eu pegar o oxigênio com o PB é tetravalente, o oxigênio é divalente. Eu vou desenhar primeiro o que acontece se eu tiver o PB. O PB tem 4 elétrons na última camada. Ele quer perder os 4. Aí ele chega perto do oxigênio. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, ele quer ganhar 2. Então, o PB simplesmente dá 2 elétrons para ele. Então, eu resolvi o problema do oxigênio. Mas eu não resolvi o problema do chumbo, do PB. Para eu resolver o problema do PB, eu preciso de outro oxigênio que também esteja precisando de 2 elétrons. Nesse caso, ele doa os 2 elétrons para cá. Quando nós fazemos um di com tetra, nós não vamos inverter as valências, porque esses índices indicam a quantidade de átomos presentes e não a quantidade de elétrons trocadas. Então, observem, um único chumbo consegue doar para um oxigênio 2 elétrons. E aqui eu tenho um chumbo e 2 oxigênios. Então, na hora de fazer PB com O, normalmente eu faria como? Se eu fosse cruzar o PB é 4, 4 vai para baixo do oxigênio. O oxigênio é 2, esse 2 iria para baixo do PB. Mas eu não posso fazer isso porque eles são múltiplos. Então, neste caso, eu vou cortar esses aqui e vou reduzir. Se eu dividir 2 por 2, eu vou ter 1. Se eu dividir 4 por 2, eu vou ter 2. Então, vai ficar PB1, que eu não escrevo, O2. Esta é a forma correta de se fazer a fórmula molecular quando eu estou lidando com um divalente e um tetravalente. Então, agora nós temos o nosso resumo. Então, eu vou colocar aqui no nosso resumo todos esses casos.
Pelo menos um de cada, que é para a gente poder lembrar, tá certo? Então, nós já fizemos aqui o Na2O, então eu vou pegar agora o Ca3N2 e por último o PbO2, um de cada exemplo. E é dessa forma que nós fazemos a fórmula molecular de uma substância iônica. Voltando então aqui para as nossas ligações iônicas, além disto, nós temos outras características das ligações iônicas. Nós temos a formação de íons, se ocorre doação de elétrons, quer dizer que haverá formação de íons. Lembrando que nós temos cátions, que são íons positivos, e nós temos os ânions, que são íons negativos. Aqui também a formação de retículo cristalino. Esse retículo cristalino é como uma pedra de sal. A pedra de sal, ela é um retículo cristalino. É como as várias moléculas se unem, o que elas formam. Nós vamos falar mais disso quando falarmos de ligações entre as moléculas. E nós temos algumas outras propriedades desse tipo de ligação. Essas substâncias geralmente são sólidas, elas conduzem a corrente elétrica em soluções aquosas. Sólidas, elas não conduzem a corrente elétrica. E elas possuem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Por isso que elas são sólidas à temperatura ambiente. Bom,